Capítulo 148 Montanha de Pedra Movimentada. Autor: Mingyu. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. QC: Amnésia. As grandes empresas não sabiam por que o clã Purcell tinha que fazer isso. Isso era muito arriscado e em suas avaliações, o clã Purcell não ousaria assumir tal risco só porque as grandes empresas queriam aumentar o preço dos alimentos. Porém, inesperadamente o clã Purcell fez isso. 2 dias depois, no entanto, essas grandes empresas finalmente sabiam o porquê o clã Purcell se atreveu a assumir o risco de vender mais barato. Eles realmente tinham os grãos. Além disso, foi em torno de pelo menos centenas de milhares de quilos. Apesar de não ser muito comparado com os requisitos alimentares do Ducado de Purcell, mas foi capaz de estabilizar o estado de espírito dos cidadãos. Os grãos que o clã Purcell trouxe eram naturalmente o milho que Zhao Hai produzia. Zhao Hai não daria a Laura o milho não processado. Caso contrário, o montante transportado para Laura teria sido mais. Zhao Hai não queria isso, então ele só deu a Laura o milho que foi processado. Isso também foi devido ao egoísmo pessoal de Zhao Hai. Não havia milho no continente Ark, então, se Zhao Hai desse a Laura o milho não processado, Laura poderia tentar plantá-lo sozinha. Naquela época, Zhao Hai não seria o único que poderia produzir milho, o que depreciaria seu valor no final. Zhao Hai, no entanto, não processou a farinha de milho. Em vez disso, ele apenas esfolou o milho até o umbigo, depois processou-o em grãos de milho e deixou Laura usá-lo da maneira que quisesse. Se Laura quisesse comer a farinha de milho, ela só poderia moê-lo sozinha. Com a adição desses novos grãos, o preço dos alimentos se estabilizou dentro do Ducado de Purcell. Mas essas grandes empresas não tentaram ser pacientes. Eles se mudaram para comprar esses novos grãos para si mesmos. Isso começou oficialmente a guerra alimenta dentro do Ducado de Purcell. Nos dias de hoje, Zhao Hai tinha sido muito atencioso com a situação na cidade-casa. Ele também observou as planícies de Lika por vários dias. Suas observações mostraram que as pragas que ele convocou realmente fizeram com que nada pudesse ser produzido. A totalidade das planícies de Lika, 700 km² que estava infestada, não teve nada poupado. Zhao Hai realmente não achava que um inseto tão pequeno pudesse ter tanto poder destrutivo. Esse poder destrutivo era simplesmente surpreendente. Por cerca de 2 semanas, todas as planícies de Lika estavam infestadas e nenhuma das plantações permaneceu. Mas esses insetos, na verdade, ainda não haviam morrido desde que o espaço havia definido sua vida útil por um tempo específico. Eles começaram a atacar as zonas de proteção do vento que o clã Purcell construiu meticulosamente. Essas pragas podem até devorar uma árvore. Embora a velocidade de fazê-lo não pudesse se comparar com a velocidade de comer as plantações, os danos às árvores não eram pequenos. Zhao Hai não estava, de fato, no controle desses insetos. Ele descobriu que só poderia matá-los com seu pesticida e que seu pesticida era bastante formidável quando usado naqueles insetos. Isso era diferente do jogo em que você não podia matar o inseto que você colocou. Zhao Hai não estava com vontade de ajudar o clã Purcell a exterminá-los, já que as plantações já tinham sido completamente consumidas e matá-los não faria qualquer diferença. Depois que o assunto nas planícies de Lika foi resolvido, Zhao Hai colocou toda a sua atenção na cidade-casa. Ele cuidava do arroz de bambu todos os dias e, embora não estivesse preparado para processá-lo, deixou Laura pegá-lo e processá-lo em seu lugar. Isso porque o arroz de bambu não era algo que só ele tinha, então ele não estava preocupado com a questão de vazar. Depois de calcular o tempo em que ele havia usado lançar praga nas planícies de Lika até agora, já havia passado meio mês. Agora era hora de deixar que Grim visitasse o clã Purcell para romper o noivado. Enquanto pensava sobre isso, Grim veio de fora e disse a Zhao Hai: "Jovem mestre, o exército se foi. O arroz de bambu de hoje foi transportado para longe." Zhao Hai assentiu com a cabeça. Vários dias atrás, o milho estava completamente esgotado por Laura. Agora, a caravana de Laura teria que vir aqui todo dia para buscar o arroz de bambu. No entanto, Zhao Hai nunca os deixaria entrar na montanha de pedra. Ele apenas os deixaria esperar no sopé da montanha, e sob a cobertura da névoa negra, colocaria os grãos. Então ele puxava de volta a névoa em direção à montanha,
permitindo que as pessoas ali levassem a comida e as transferissem para os sacos e carroças que eram fornecidos por Laura. Hoje em dia, a caravana ia da cidade casa para a Montanha de Pedra todos os dias. A caravana transportou uma enorme quantidade de grãos para cada uma das cidades dentro do Ducado de Purcell enquanto estava sendo vigiado pela cavalaria. O sopé da Montanha de Pedra quase se tornará uma cidade pequena. Havia um abrigo temporário construído pelo clã Purcell que permitia que os escravos comessem, vivessem e trabalhassem lá para continuar seu trabalho de carregar os grãos. Todos os dias haveria quase algumas centenas de milhares de quilos de grãos que precisavam ser carregados. Isso não era algo que menos escravos seriam capazes de fazer. Os escravos eram os escravos das planícies de Lica que o clã Purcell então os transferiu para cá. Todas as plantações tinham sido infestadas nas planícies de Lica, e até mesmo se espalharam e atacaram a floresta. Mesmo se eles quisessem plantar novas plantações lá, eles não ousariam. Então o clã Purcell transferiu os escravos para cá, fazendo com que carregassem os grãos. Zalrai não os impediu, mas estabeleceu uma regra estrita de que ninguém deveria ir para o lado oeste da Montanha de Pedra. Como o clã Purcell precisava da cooperação de Zalrai agora, ninguém se atreveu a desobedecê-lo. Zalrai teve que fazer isso para criar uma ilusão para o clã Purcell que sugeriu esse lado como a passagem usada para transferir os grãos dentro da Montanha de Pedra. Se ele não fizesse isso, ele não teria como explicar como a Montanha de Pedra poderia continuamente fornecer comida. Deixando para trás tal canal, o clã Purcell não pôde ver como os grãos foram transportados para a Montanha de Pedra. Mas havia um tipo de explicação, havia algo chamado espaço sendo usado. Green olhou para Zalrai e disse: Jovem mestre, o preço dos grãos agora está estável na cidade casa, mas essas grandes empresas não são honestas. Eles provavelmente ainda estão tentando encontrar uma solução, e eu ouvi recentemente que eles irão cuidar de nós primeiro. Zalrai balançou a cabeça: esqueça isso. Agora o clã Purcell está mais nervoso que nós. Se eles acreditarem que essas pessoas virão até nós, então o clã Purcell cuidará delas. Certo, vovô Green, amanhã, você deve ir à cidade casa e retirar o noivado. Green assentiu e disse: sim, jovem mestre. Não se preocupe, vou amanhã. E, jovem mestre, você disse que não deveríamos estar na cidade casa. Você não vai estabelecer um ponto de teletransporte. É uma boa ideia. Zalrai disse concordando. Mas eu não quero colocar um ponto de teletransporte na cidade casa agora. Acho que nos próximos 2 dias, devemos fazer uma viagem para a cidade casa e selecionar um ponto de teletransporte. Isso é bom, disse Green. Desde que tenhamos um ponto de teletransporte na cidade casa, poderemos colocar diretamente os grãos lá. As pessoas daqui poderão então se retirar. Agora, há muitas pessoas por aqui na Montanha de Pedra. Tenho medo de que eles encontrem algo. Zalrai assentiu: tudo bem, eu vou fazer isso. Amanhã você deve romper o noivado e depois iremos para a cidade casa. Eu só não sei se esse noivado pode ser rompido tão facilmente. Green sorriu e disse: deveria ser muito fácil rompê-lo. Embora agora estivessem fornecendo comida para o clã Purcell, seus problemas aumentaram muito. Além disso, são eles que queriam retirar esse compromisso em primeiro lugar, por isso não devem complicar as coisas. Zalrai suspirou: espero que tudo ocorra bem. Temo que o clã Purcell te envergonhe, então deve ser conveniente deixar a vovó Merine ir com você. Agora eu não quero fazer um movimento ainda. Se não houver mais nada, só quero que você se cuide. Green sacudiu a cabeça: não, se Merine viesse comigo, então o clã Purcell suspeitaria. Vamos deixar Merine para trás, assim eles pensarão que Merine estará protegendo você. Além disso, mesmo que Merine não viesse, eles ainda pensariam 2 vezes antes de me atacar. Zalrai assentiu e disse: amanhã deixarei que eu o Ying o acompanhe. Acredito que, com sua força atual, ele poderia entrar sorrateiramente dentro da cidade casa sem que ninguém soubesse com facilidade. Se o clã Purcell quer atacar você, ele pode dar uma mão. Desta vez, Green não recusou. Green também sabia que o clã Purcell não era um bom pássaro. Uma vez que ele romper o noivado, o clã Purcell pode argumentar que eles perderam o rosto e o ataquem. Já que Merine não estaria presente, eles não ousariam matá-lo, talvez apenas machucá-lo.
Para o clã Purcell, foi uma boa oportunidade para fazê-lo assim que Green rompeu o noivado. Eles poderiam usá-lo apenas como um pretexto para atacar o clã Buda. De qualquer forma, não havia ninguém que falasse em nome do clã Buda. Além disso, o clã Buda só possuía especialistas do 8º nível, não tinham nenhum no 9º nível. Mesmo se o clã Buda ficar bravo, eles não ficaram com medo. Aos olhos do clã Purcell, o clã Buda era o mesmo que os plebeus que eles podiam intimidar. Não houve sucessor apropriado para ser o chefe do clã Buda. Embora o poder deles fosse muito forte, bastaria usar um pouco de força para intimidá-los. Na manhã seguinte, Green saiu da Montanha de Pedra. Embora o lado de fora da Montanha de Pedra ainda estivesse movimentado, Green não estava com medo, já que ele era um grande guerreiro no pico do 8º nível. Pode-se dizer que, enquanto não houvesse especialistas no 9º nível usados para se livrar dele, haveria poucos que pudessem igualar-se a ele aqui no continente. Temendo que Green pudesse entrar em um acidente, Zalhai deliberadamente deixou Green ir com o cajado fantasma. Independente do que acontecer com Green, Zalhai seria o primeiro a saber e poderia facilmente enviar Green de volta ao espaço. Além disso, Green levando o cajado fantasma foi o mesmo que levar o espaço para a cidade-casa. Enquanto a proposta de casamento fosse rompida, eles poderiam mais tarde mudar sua identidade e encontrar um depósito dentro da cidade-casa. Mais tarde, eles poderiam usar o ponto de teletransporte para enviar diretamente grãos para a cidade-casa, enviando assim para longe a vivacidade em torno da Montanha de Pedra, que se assemelhava a um mercado. Da Montanha de Pedra, Green caminhava em direção à Fortaleza Montenegro pela estrada oficial da cidade-casa. Então ele voltou para o espaço e rapidamente mudou de roupa. Tirou o capacete, a armadura e as roupas de guerreiro e vestiu um terno de mordomo. Ele penteou o cabelo meticulosamente e depois deixou uma espada muito fina presa em sua cintura. Esta era uma rapieira. Embora parecesse do tipo que os nobres usavam para a etiqueta, aquelas eram projetadas para decoração e eram inúteis como uma espada. Mas, as pessoas que conheciam Green também sabiam claramente que essa espada não era simples. Em vez disso, essa espada era uma arma rara que o clã Buda possuía. A espada inteira era feita de um metal muito especial. Além disso, havia passado por algum refinamento mágico e era útil para os guerreiros do elemento do vento. Se uma pedra de cristal mágica estivesse embutida no punho da espada, então seria possível usar a técnica do vento, borda da lâmina de vento, tornando-a uma arma mágica. Esta era a famosa arma do vento, chamada Espada do Vento Espiritual. Green foi apelidado de General da Batalha do Espírito de Vento. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.